Fala galera, Diálogo e Ação, Pastor Fernando Ecardi falando aqui, redator da revista Diálogo e Ação, a revista para adolescentes da Convenção Batista Brasileira e da Convicção Editora. Gente, uau! Chegamos à nossa 13ª lição. Estamos encerrando o nosso trimestre, esse trimestre onde nós estamos refletindo sobre a história do povo de Deus, baseado nos livros históricos da Bíblia Sagrada. E nessa lição, a nossa 13ª, a última do trimestre, nós vamos refletir sobre uma história que eu particularmente gosto muito. E eu quero te convidar para que nós possamos juntos estudar em mais uma EBD Online, a revista Diálogo e Ação. Nessa lição, nós vamos estudar sobre É Preciso Ter Coragem, baseado no livro e na história da rainha Esther. Eu gosto muito dessa história. Por isso eu quero te convidar para que a gente possa assim encerrar o nosso trimestre com chave de ouro com essa super lição. Você sabe que a gente sempre tem um pedido de oração inicial nas nossas lições. E nós vamos continuar nessa lição pedindo para o Senhor que nos oriente e guie em nossos sonhos e projetos. Nós estamos refletindo sobre a história do povo de Deus e a gente sabe, a gente tem aprendido nesse trimestre, que sempre quando o povo entregou seus sonhos e projetos nas mãos de Deus, o povo foi bem sucedido. Eu sonho com adolescentes cristãos bem-sucedidos, com sonhos realizados e projetos super excelentes. Mas eu sonho também que todos esses sonhos e projetos estejam entregues nas mãos do nosso Senhor. O texto bíblico base dessa nossa lição, eu já dei um spoiler ali atrás, está no livro de Esther, no capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 17. Abra aí a sua Bíblia ou então acesse Esther no capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 17. Eu quero compartilhar com vocês agora, adolescentes e professores, e você que está nos acompanhando também aqui, quais são os objetivos da nossa lição. E o primeiro objetivo é aprender que Deus age mesmo onde seu nome não é contemplado. E uma curiosidade aqui para esse objetivo é que no livro de Esther o nome de Deus não é citado, mas nós percebemos a sua presença agindo no livro e na história do povo de Deus. O segundo objetivo é entender que há um propósito em viver esse tempo. Esther estava vivendo um tempo muito difícil, mas havia um propósito para aquilo. O terceiro objetivo é aprender a importância de desenvolver uma vida devocional e nós vamos aprender mais sobre esses objetivos no decorrer da nossa lição. A introdução vai nos contar que Esther era a pessoa certa no lugar certo. Sua história nos mostra que não importam as circunstâncias, Deus está no controle de tudo o que acontece. De acordo com o relato bíblico, a vida de Esther tem grande importância na história do povo judeu. Se não fosse por ela, o povo judeu poderia ter sido exterminado. Está aí a prova de que Esther estava no lugar certo, no momento certo. Ela estava ali para que Deus pudesse agir na vida dela e evitasse que o povo judeu fosse exterminado. O ponto 2 dessa nossa lição, você lembra do tema da lição? É preciso ter coragem. O ponto 2 vai nos dizer sobre obediência, vai nos ensinar sobre obediência. Obedecer nem sempre é fácil para nós. Obedecer significa reconhecer que outras pessoas têm autoridade sobre nós e precisamos acatar. E eu quero acrescentar, obediência é mesmo quando nós não entendemos o que precisamos fazer, vamos lá e fazemos. E é aqui a gente precisa ressaltar que obediência é muito importante, mas mais importante ainda é obedecer a Deus. O ponto 3 da nossa lição vai nos ensinar sobre coragem. É preciso ter coragem. Ponto 3, coragem. Em todas as etapas da nossa vida, temos que fazer escolhas e tomar decisões que exigem grande coragem. Decisões que às vezes nos dão medo. É normal, mesmo na nossa vida cristã, sentirmos medo, mas o medo fortalece a nossa fé porque nós sabemos em quem nós cremos. E mesmo com medo, nós precisamos ir adiante. E isso se chama coragem.
Esther teve medo de se assentar e de entrar na presença do rei, de pedir uma audiência, de pedir um jantar, mas ela teve coragem, foi adiante e assim serviu a Deus e serviu ao seu povo. E o ponto 4 vai nos dizer sobre isso: dependência de Deus. Esther não confiou apenas em seus atributos ou em sua posição para ganhar coragem. Esther dependeu plenamente de Deus. Ela sabia que sozinha não ia conseguir. Ela precisava depender de Deus. Eu te disse que essa lição e que essa história me marcava muito. E eu espero que ela também esteja marcando a sua vida. E por isso nós chegamos no ponto 5, que vai falar sobre sabedoria e prudência. Esther poderia ter agido precipitadamente, sem pensar no que deveria dizer ao rei, sem saber se era o melhor momento para falar, e com isso colocar toda a situação a perder. Mas ela agiu com sabedoria. Ela buscou ao Senhor. Ela teve prudência para fazer as coisas no momento certo, e por isso ela alcançou o favor de Deus. O destaque da nossa lição vai nos dizer que há um caminho para que alcancemos o favor de Deus em nossa vida. Eu tenho certeza que esse caminho é construído pela vida devocional, pela oração, pela sabedoria, pela prudência, pela coragem. Último desafio do nosso trimestre. Nós chegamos no desafio Diálogo e Ação. E olha só que legal esse desafio. Poste nas suas redes sociais a capa da revista Diálogo e Ação desse trimestre e aproveite e nos conte como foi estudar as lições. Não esqueça de usar as hashtags Diálogo e Ação, hashtag Convicção Editora e hashtag EBD Online. Ó, pessoal, eu já estou aqui com a minha revista prontinho para tirar uma foto e postar cumprindo esse desafio. Chegamos à conclusão da nossa lição. Já está acabando o nosso trimestre, mas espera lá, daqui a pouco começa outro. Eu espero que nós estejamos juntos. A conclusão vai nos dizer que há um caminho a ser trilhado para que alcancemos o favor de Deus em nossa vida. E nós já falamos sobre isso no destaque. Ore, tenha uma vida devocional, tenha sabedoria, tenha prudência, tenha coragem, vença o medo e com certeza você vai alcançar o favor de Deus em sua vida. Para guardar no coração, eu quero ler para você o texto de Esther no capítulo 4, no capítulo 14, que vai dizer: quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza? Quem sabe não foi para este tempo que Esther foi rainha, para livrar o povo de Deus? E nós descobrimos que foi. Aonde você está hoje? Qual é a sua situação? Quem sabe não foi para este tempo que Deus te colocou aí, para que você livrasse o povo de Deus, para que Deus realizasse um grande feito através da sua vida. A minha oração é para que Deus sempre nos conduza por caminhos que nós possamos realizar a sua vontade. Senhor, que nessa semana nós possamos ouvir a tua voz, a nos conduzir pelo caminho que o Senhor deseja, para que possamos realizar a tua vontade, sinalizar o seu reino e trazer livramento para aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado por esse trimestre tão abençoador e nos prepare para um próximo trimestre de grandes desafios, estudando a sua palavra através da revista Diálogo e Ação. Obrigado pela vida dos adolescentes, dos professores que nos acompanham e que abençoam as suas igrejas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo trimestre. Tchau, tchau.